O projeto de lei levou o público a casos criminais emocionantes, mas as tragédias mais comoventes ocorreram nos bastidores. Um ator desmaiou ao saber que havia sido demitido. Outro perdeu seu neto pequeno no tsunami. E muitos outros morreram em dor e esquecimento. Eles eram heróis nas telas, mas quem contará suas histórias reais? Kevin Lloyd como DC Tosh Lines. Kevin Lloyd interpretou DC Tosh Lines em The Bill em 1984, aos 35 anos. DC Tosh Lines não era bonito, nem chamativo, mas era um detetive pé no chão perspicaz e simpático. Para o público, ele era um alívio cômico em meio às tensas investigações. Mas por trás desse personagem querido, havia um homem que estava lentamente perdendo o controle, tanto na vida quanto na bebida. Kevin Reardon Lloyd. Nasceu em 28 de março de 1949 em Derby, Inglaterra, em uma família de policiais. Mas em vez de seguir os passos do pai que morreu em serviço em 1970, Kevin escolheu o palco. Sua infância não foi nada idílica. Ele sofria da doença de Perthes, um distúrbio que causa atrofia do quadril, deixando-o com dores constantes e silenciosas. Depois de seguir carreira em direito, mudou de rumo e matriculou-se na Escola de Teatro East 15, iniciando sem querer uma jornada que terminaria cedo demais. Apesar do sucesso como Tosh, Kevin lutou contra um problema persistente com álcool que durou décadas. Seu casamento com Leslie, com quem se casou em 1973, terminou em 1995 após 2 anos, deixando 7 filhos. Sua esposa o acusou de ser violento e descontrolado quando bêbado. A morte de sua filha mais nova, Chloe, de meningite aos 17 meses de idade, só aprofundou o trauma emocional que ele carregava em 1998 após chegar bêbado várias vezes ao set. Kevin foi demitido do filme em 27 de abril. Ele se internou em uma clínica de reabilitação em Burton-upon-Trent. Mas poucos dias depois ele saiu furtivamente para beber, voltou semiconsciente. Vomitou sangue, sufocou e morreu dormindo. Em 2 de maio de 1998, ele tinha 49 anos. Seu patrimônio líquido é estimado em US$ 1 milhão. Sua morte foi um grande choque para o elenco, especialmente para o amigo próximo de Mark Winget, Jim Carver, que mais tarde transformou sua dor em um papel como um policial alcoólatra, em recuperação. Na temporada seguinte, o nome de Kevin ainda é lembrado como um homem que amou demais e se destruiu por causa desse amor. Colin Tarrant, como o Inspector Andrew Monroe. Aos 38 anos, Colin Tarrant interpretou o Inspetor Andrew Monroe em The Bill de 1990. Ele era a personificação da calma, integridade e justiça. Um líder respeitado em meio ao caos na estação Sun Hill. Os espectadores o admiravam por sua moral inabalável. Mas por trás de sua fachada calma, havia um homem lutando silenciosamente contra a escuridão em sua própria mente. Colin Tarrant nasceu em 14 de junho de 1952 em Shirebrook, Derbyshire, em uma família tradicional da classe trabalhadora. Inicialmente estudou educação e literatura inglesa na Universidade de Exeter, com a intenção de se tornar professor. Mas o palco o atraiu desde seus primeiros dias em um teatro comunitário até apresentações com companhias de prestígio como a RSC e a Leicester Phoenix. Sua vida parecia estável, sem escândalos, sem discussões. Mas nesse silêncio, Colin começou a desenvolver depressão escondido de todos. Um amigo disse certa vez: Colin era muito bom em esconder isso.
Ele veste a tristeza como um uniforme todos os dias. Depois de deixar o The Bill em 2002, continuou atuando no teatro e na televisão. De Holby City e Assassinatos de Verão a Casualty. Sua atuação no palco como Brian Clough em 2005 foi recebida com elogios, mas a tristeza nunca pareceu deixá-lo. Colin trabalhou como ator e ao mesmo tempo voltou a lecionar para manter uma renda estável, ocasionalmente dando aulas em escolas de ensino médio quando havia escassez de vagas. Muitos de seus colegas descobriram mais tarde que ele havia tentado suicídio diversas vezes e havia sido hospitalizado por depressão. No entanto, ele sempre escondia isso quando subia ao palco. Em 26 de janeiro de 2012, Colin Tarrant foi encontrado morto em sua casa em Bristol, com ferimentos de faca auto-infligidos. Ele morreu no Bristol Royal Infirmary aos 59 anos. Um mês depois, um tribunal decidiu que ele havia cometido suicídio após sofrer de depressão não tratada. Seu patrimônio líquido foi estimado em US 800 mil pouco, mas o resultado de uma vida inteira de trabalho duro. Sua última aparição no palco foi em Calendar Girls. Ninguém sabia que seria a última. George Rossi como DC Duncan Lennox. Aos 38 anos, George Rossi assumiu o papel de detetive Duncan Lennox ao ingressar na indústria cinematográfica em 1998. Com seu olhar penetrante e senso de humor irônico, ele era a personificação do tipo detetive, crível, pé no chão firme e perspicaz. Mas ao contrário de sua imagem de durão na tela, a vida de George Rossi foi uma jornada tranquila, que terminou em uma tragédia imprevista. George nasceu em 28 de setembro de 1961 em Govan, Glasgow, filho de imigrantes italianos. Seus pais eram de Valvore, uma pequena vila no Lácio, e trabalhavam como vendedores de sorvete no bairro. Ele passou a infância vendendo sorvete nas ruas da Escócia, mas desde cedo George sonhava com papéis maiores que a vida. Em seguida, frequentou a East Queen's School of Acting, onde aprimorou suas habilidades de atuação ainda carregando as memórias de um garoto italiano, que cresceu na Inglaterra, diferente, mas determinado a deixar sua marca. Antes de ingressar no programa George, havia participado de diversas produções incluindo Comfort and Joy, The Singing Detective e The Big Man com Liam Neeson. Mas foi seu papel como DC Lennox que o trouxe a milhões de espectadores. Na vida real, George é um marido dedicado à esposa Catherine desde 1988 e pai de 2 filhos, Matilda e Santino, após se aposentar da indústria do entretenimento em 2003. Rossi continuou a atuar no cinema e no teatro, embora raramente aparecesse na mídia. Então, de repente, em 5 de janeiro de 2022, a notícia devastadora foi confirmada. Ele morreu aos 60 anos de câncer de pâncreas, uma doença contra a qual lutava silenciosamente há muito tempo. Deixou um patrimônio líquido estimado em cerca de US 600 mil, o que não é uma fortuna, mas um testemunho de uma carreira decente, séria e respeitada. Sua morte foi confirmada por sua neta Louisa Rossi, uma despedida simples que abalou a comunidade de fãs do The Bill. Ben Roberts como Inspector-Chefe. Derek Conway. Ben Roberts interpreta o Inspector-Chefe. Derek Conway aos 37 anos quando se junta a The Bill em 1987. Como comandante de Sun Hill, Derek Conway, com sua postura firme e compassiva, representava poder, ordem e perda, tanto na tela quanto fora dela. Quando seu personagem foi morto em um carro-bomba, milhões de espectadores ficaram chocados. O que eles não esperavam era que anos depois o próprio Ben Roberts falecesse silenciosamente, deixando um vazio insubstituível no coração de seus fãs. Ben nasceu em 1º de julho de 1950 em Bangor, Gwynedd, País de Gales, em uma família da classe trabalhadora depois de
Frequentar a Friars School, ele perseguiu seus sonhos teatrais na Webber Douglas Academy of Dramatic Art em Londres, formando-se em 1978. O caminho para a atuação não foi fácil. Ele trabalhou em todos os tipos de empregos para sustentar seu sonho de estar no palco, mas sua determinação e ambição o levaram a papéis poderosos. Especialmente Conway, um personagem que refletia sua verdadeira natureza, disciplinado, honesto e firme. Após deixar o The Bill em 2002, Ben continuou sua jornada artística no cinema e na televisão, aparecendo em obras como Jane Eyre, 2011-1, Pouco de Caos, 2014, e O Lar da Senhorita Peregrine, para Crianças Peculiares, 2016, de Tim Burton. Ele deixa a esposa Helen Lloyd, uma veterana produtora de televisão, um filho e uma neta. Seu patrimônio líquido é estimado em US 700 mil, mas mais valioso do que qualquer quantia em dinheiro é seu legado profissional, um homem que viveu a vida em prol da arte. Tony Scannell como D.S. Ted Roach. Tony Scannell interpreta o Detetive Sargento Ted Roach em 1984, quando tinha 39 anos. Desde seus primeiros momentos na tela, Ted Roach cativou o público com seu comportamento firme e contundente e seu estilo investigativo que quebrava as regras. Mas Tony Scannell, o homem por trás de Roach, tinha seus próprios conflitos silenciosos que transbordavam para a vida real. Nascido em 14 de agosto de 1945 em Kinsale, Condado de Cork, Irlanda, Tony cresceu à sombra de seu pai, Tom Scannell, um goleiro que jogou pela Irlanda em 1954. Enquanto seu pai se dedicava ao futebol, Tony escolheu as artes. Logo alcançou sucesso no palco e na televisão, aparecendo em produções como Flash, Gordon Mill, 980 e, em seguida, The Bill. Sua primeira participação especial em 2 episódios, que se tornaram um pilar da série por quase uma década, mas fora das telas, sua vida estava longe de ser estável. Em 2002, foi declarado falido com dívidas de mais de 42 mil paise, o que o levou a uma crise financeira e o afastou dos camoburos amigos, holofotes. Embora antes fosse muito querido, Scannell gradualmente desapareceu da televisão. Convencional mudou-se para Beccles, perto de Lowestoft, onde viveu discretamente com sua companheira Agnes Lillis. Juntos fundaram uma companhia de teatro comunitária chamada Eastbound. Das luzes brilhantes do estúdio, ele passou a dar aulas noturnas de atuação para adultos no Teatro Seagull. Voltou-se para o budismo, buscando um estilo de vida simples e meditativo após anos de dificuldades conjugais e financeiras. Ele teve 4 filhos de 3 relacionamentos diferentes. Tony Scannell faleceu em 26 de maio de 2020 aos 74 anos. A causa da morte foi relatada como natural, embora relatos indicassem que ele lutava contra uma doença há algum tempo. Seu patrimônio líquido é estimado em US 500 mil, mas o que as pessoas mais lembram é o olhar penetrante de Roach durante os interrogatórios, sua voz grave e irlandesa e um passado glorioso que foi interrompido cedo demais. Jeff Stewart, como o policial Reg Hollis. Jeff Stewart interpreta o policial Reg Hollis, aparecendo pela primeira vez em The Bill em 1984 aos 28 anos. Um dos personagens mais antigos da série, Reg Hollis, não é um policial musculoso nem um lutador heróico pela justiça. Ele é excêntrico, ansioso, obcecado por papelada e procedimentos e um falador prolixo, mas ferozmente leal ao seu trabalho e aos seus colegas. É essa peculiaridade que permite que Jeff Stewart faça de Reg um dos personagens mais amados por Bill.
Mas por trás dos óculos familiares e da cabeça raspada, havia uma alma frágil. E quando o personagem foi apagado, o homem que o interpretou quase foi apagado também. Jeff Stewart nasceu em 28 de outubro de 1955 em Aberdeen, Escócia, e cresceu em Southampton em uma família da classe trabalhadora. Antes de The Bill, ele teve pequenos papéis em Doctor Who, High to High e outras séries de TV menos conhecidas, mas foi seu papel, como Reg Hollis, que o tornou um nome nacionalmente conhecido. Em 2007, ele era o último membro do elenco da primeira temporada. Então, em uma decisão implacável, a ITV rescindiu seu contrato no início de 2008, um golpe tão severo que poucas horas após receber a notícia, Jeff tentou suicídio cortando os pulsos em casa. Felizmente, ele conseguiu chamar uma ambulância e sobreviveu. Em um comunicado posterior, Stewart disse: "Eu amo atuar, é a minha vida." E perder o Reg foi como se o meu mundo inteiro tivesse desabado. Aquele momento marcou uma virada de um ator de TV estável. Ele caiu em uma depressão profunda, lutando entre a glória decadente e um futuro incerto. Mas ele não desistiu. Em 2011, retornou às telas em Sob a Escada de Jacó, interpretando um prisioneiro russo-alemão e, surpreendentemente, ganhou o prêmio de melhor ator no Festival de Cinema de Manhattan. Uma vitória pequena, mas retumbante para um homem que estava à beira do desespero. Em 2025, Jeff Stewart tinha 69 anos e um patrimônio líquido estimado em US 1,8 milhão. Ele ainda leva uma vida tranquila, mas nunca se aposentou da indústria do entretenimento. Agora, ele aparece com uma nova imagem. Cabelos longos, barba grisalha e um olhar pensativo. Mas recentemente ele surpreendeu o público ao ajudar a polícia de Hampshire a prender um ladrão, deixando os fãs chocados ao descobrir que Hollis ainda estava foragido. A história de Jeff Stewart é mais do que apenas a de um ator. É uma história de sobrevivência no escuro. Chris Ellison, como Inspetor Frank Burnside. Chris Ellison interpretou o inspetor Frank Burnside no filme The Bill de 1980, e 4 quando tinha 38 anos. Burnside é o tipo de homem que está disposto a fazer de tudo para fazer a coisa certa, implacável quando necessário, insensível quando necessário e absolutamente intolerante ao mal. Sob a tutela de Chris Ellison, o personagem não apenas sobreviveu, como dominou. Mesmo após deixar, The Bill, Burnside ganhou sua própria série. Spin-off: Burnside. Um privilégio raro para qualquer ator de TV britânico. Nascido em 16 de dezembro de 1946 em Londres. Chris Ellison trabalhou como artista gráfico, taxista e marinheiro antes de se aventurar na carreira de ator. Sua grande conquista veio com pequenos papéis em The Sweeney Dempsey Makepeace e, finalmente, The Bill. O personagem se chamava originalmente Tommy Burnside, mas quando se tornou o personagem principal, seu nome foi mudado para Frank Burnside para evitar conflitos com sua identidade policial na vida real. A partir de então, ele não era apenas um ator, mas Burnside, uma lenda viva. Ellison apareceu em EastEnders Casualty New Tricks e até mesmo no Celebrity Big Brother 2015. Mas a sombra de Burnside nunca o abandonou. Então, em 2020, algo devastador aconteceu. Chris sofreu um derrame em sua casa em Brighton. Sua esposa, Anita Joannou, o encontrou desmaiado no chão do quarto. Os serviços de emergência não conseguiram levá-lo pela escada em espiral e tiveram que remover parte do telhado para retirá-lo. O diagnóstico foi afasia, um grave distúrbio de linguagem que o impedia de falar, embora ainda conseguisse entender os outros. Ele se afastou da vida.
pública com medo de ser reconhecido, mas incapaz de falar como antes. Sua esposa e 2 filhos se tornaram seus cuidadores e seu colega de longa data. Mark Wingate permaneceu por perto como família. Em 2025, Chris Ellison tem 78 anos, um patrimônio líquido estimado em US 1,5 milhão e vive tranquilamente em Brighton. A voz que antes infundia medo nos corações de milhões, agora é um sussurro arrastado, mas ele se recusa a deixar sua dor pessoal ser silenciada. Junto com sua esposa, ele se tornou um defensor apaixonado da conscientização sobre a afasia, inspirando outras pessoas que perderam a voz, mas não a vontade de viver. Eric Richard, como o Sargento Bob Cryer. Eric Richard interpreta o Sargento Bob Cryer, que se juntou ao The Bill em 1984. Aos 44 anos. Por 2 décadas, ele foi uma figura paterna na estação. Sunhill calmo, respeitado e um pilar de apoio em meio às tempestades de sua carreira. Com sua voz afetuosa e olhar severo, porém compreensivo, Bob Cryer não era apenas um personagem, mas também um símbolo de responsabilidade e ética profissional. Mas por trás dessa imagem sólida, a vida de Eric Richard foi marcada por uma das tragédias familiares mais dolorosas que qualquer pai ou avô deveria enfrentar. Nascido em 27 de junho de 1940 em Margate, Kent, Inglaterra, seu nome verdadeiro era Eric Smith. Ele já era um rosto conhecido no teatro britânico muito antes de aparecer na televisão, apresentando-se em locais como o Royal Court Stratford East e o Royal Exchange. Não vinha de uma família de artistas, mas por pura paixão e talento. Construiu seu nome com papéis clássicos no palco e aparições na televisão, incluindo Doctor Who, Open All Hours, Holby City e Shoestring. Seu papel como Bob Cryer parecia destinado, e ele permaneceu nele por 20 anos, desde o primeiro episódio até a mudança na direção criativa da série. Mas sua vida mudou para sempre em 26 de dezembro de 2004. Durante o tsunami no Oceano Índico, seu sobrinho de 2 meses, Charlie Smith, foi arrancado dos braços do pai Eric e morreu em um restaurante em Unawatuna, Sri Lanka. Charlie se tornou a vítima britânica mais jovem do desastre. A perda repentina e dolorosa deixou uma cicatriz indelével na alma de Eric, um avô dedicado. Por muitos anos ele permaneceu em silêncio em público, mas em uma rara entrevista mais tarde engasgou-se: "Jamais poderei esquecer e não quero esquecer." Em 2025, aos 85 anos, Eric Richards ainda é casado com sua esposa Tina e ocasionalmente assume pequenos papéis. Desde o filme vencedor do Oscar Short Stutterer, 2016, até participações especiais em Dunkirk, 2017, EastEnders e mais. Recentemente, Call the Midwife, 2025. Seu patrimônio líquido é estimado em US 1,2 milhão, mas o que os fãs mais apreciam não é sua carreira, mas como ele superou sua dor. Para os espectadores de Bill Bob Cryer, é um mentor que nunca vai embora. E na vida real, Eric Richard é um homem que carrega cicatrizes emocionais para toda a vida, mas ainda é tão corajoso quanto o personagem que interpretou. Mark Wingate interpreta o policial Jim Carver, que se juntou ao elenco em 1984, aos 23 anos, um dos primeiros rostos da série. Jim Carver começou como um jovem policial ingênuo e idealista, mas com o tempo, o personagem se desenvolveu em um homem profundamente complexo, lutando contra o alcoolismo, as dívidas e a violência doméstica. Essa narrativa emocionante não só comoveu o público, como também levou Mark Wingate ao limite, enquanto ele lutava entre si e seu personagem, entre
A atuação e a realidade. Nascido em 1º de janeiro de 1961, em Melton Mowbray, Leicestershire. Mark é filho de um oficial da Marinha Real e cresceu mudando-se de Malta para Singapura, fixando residência em Portsmouth. Desde jovem, sonhava em ser ator, ingressando no National Youth Theatre e estreando na dramaturgia em Quadrophenia, 1979, como um motociclista rebelde. Mas foi seu papel como Jim Carver em Wooden Top, o primeiro episódio da série que definiu toda a sua carreira. Por 21 anos, ele viveu o personagem ao máximo, passando por altos e baixos e renascimentos. Wingate também se envolveu em escândalos fora dos palcos. Sua vida pessoal virou manchete em 2000 quando uma atriz da Playboy revelou um caso com ele. Seu casamento com a maquiadora. Sharon Martin terminou temporariamente, embora tenham reatado em 2003 e eles continuem criando sua filha Jamila e os filhos de Martin de um relacionamento anterior. Embora Wingate nunca tenha lutado publicamente contra a depressão ou o vício, como Jim Carver, ele confessou que interpretar Carver por tanto tempo foi exaustivo. Eu levava a dor dele para casa todas as noites. Em 2025, Mark Wingate tinha 64 anos, um patrimônio líquido estimado em US 1,3 milhão e ainda estava ativo na indústria cinematográfica, tendo aparecido em EastEnders Heartbeat Missing e feito participações especiais não reconhecidas em filmes independentes. Ele não perseguiu a fama. Em vez disso, optou pelo silêncio, chegando a publicar um ensaio pessoal sobre a artista Gigi Allen, explorando um tipo diferente de escuridão artística como forma de liberar sua própria energia reprimida. Para o público, Mark Wingate era Carver E. Carver era Mark Wingate, um personagem nascido da vida real, que retornava para moldar a própria vida que o criou em um loop infinito. Trudy Goodwin interpreta a Sargento June Ackland. Trudy Goodwin interpreta a Sargento June Ackland desde os 32 anos, quando se juntou The Bill em 1984, um dos primeiros rostos a aparecer no episódio piloto Wooden Top e com mais de 23 anos de carreira na televisão. June Ackland é mais do que apenas uma policial. Ela era um coração compassivo em um mundo cínico, equilibrando dever e emoção. Mas este papel memorável não surgiu de um roteiro simples. Foi o ápice das experiências reais de Trudy Goodwin, uma mulher que passou quase metade da vida interpretando um papel sem nunca se perder. Nascida em 23 de novembro de 1951 na Inglaterra, Trudy não vinha de uma família de artistas, mas tinha um forte desejo de aparecer diante das câmeras. Ao assumir o papel de June Ackland, ela fez mais do que apenas atuar. Ela trouxe a personagem, a vulnerabilidade e o conflito interno de uma mulher que tenta encontrar seu lugar em uma indústria dominada por homens. Em sua vida pessoal, Trudy se casou com o ator Kit Jackson em 1979 e teve 2 filhas, uma das quais é Ellie Jackson, vocalista da banda eletrônica La Rue. Mas ser mãe filmando quase todos os dias por 2 décadas nunca foi fácil. Ela admitiu francamente: perdi os anos mais importantes da infância dos meus filhos. Após deixar The Bill em 2007, Trudy continuou ativa na televisão, aparecendo em Emmerdale Doctors e até mesmo em game shows como Countdown, Loose Women e All Star, Mr. and Mrs. Embora. Não estivesse envolvida no escândalo, criticou publicamente a ITV por ter atrapalhado The Bill, o que levou ao cancelamento do programa em 2010. Ela também se dedica a trabalhos beneficentes, atuando no conselho do Denville Hall, um asilo para artistas idosos, como forma de retribuir à comunidade que a acolheu. Em 2025, Trudy Goodwin tinha 73 anos e um patrimônio líquido estimado em US 2 milhões. Um valor que se encaixa
no recorde de policial mulher com o mandato mais longo da história da televisão britânica. Ela continua atuando não pelo dinheiro, mas pelo amor eterno à arte. Aos olhos do público, June Acklin nunca está realmente pronta. Trudy também não. Ela é a prova viva de que uma mulher pode ser artista-mãe e um pilar de força sem ter que abrir mão de nada de si mesma. Pode ter sido seu papel mais desafiador, mas também foi o papel mais bonito que ela já interpretou. Graham Cole como PC Tony Stamp. Graham Cole tinha 32 anos quando interpretou o policial Tony Stamp em The Bill de 1984. Um motorista. Policial dedicado, colega, idealista e mentor discreto de inúmeros jovens policiais em Sun Hill. Tony Stamp não era chamativo, mas era o coração firme da série. No entanto, por trás dessa tenacidade incrível, havia um homem que se sacrificou muito pela firmeza que o público tanto admirava. Nascido em 16 de março de 1952 em Willesden, Middlesex, Graham era o caçula de 3 irmãos. Antes de ingressar na televisão, passou 12 anos trabalhando em teatro e musicais, além de ser pai e se casar, sonhando em se tornar um ator reconhecido. No início da década de 1980, atuou em diversos papéis não creditados em Doctor Who e em filmes como The Living Daylights, Indiana Jones e The Last Crusade, mas nunca alcançou a fama de verdade. Cole disse que permanecer em um papel por tanto tempo é um desafio psicológico e de identidade. Quando deixou o The Bill em 2009, levou quase 3 anos para escapar da sombra de Tony Stamp, mas ele não desabou. Cole dedicou-se à caridade, atuando como presidente do Fundo Nacional de Férias, apoiando a Childline, tornando-se frequentador assíduo da Grande Ordem dos Ratos Aquáticos e recebendo a Ordem do Império Britânico OBE em 2010 por seu trabalho. Em 2025, Graham Cole tinha 73 anos, morava com a esposa e os 2 filhos e ainda participava regularmente de programas de televisão, eventos beneficentes e produções teatrais locais. Seu patrimônio líquido é estimado em US 1,5 milhão, mas esse valor não chega nem perto do valor emocional que ele trouxe para a televisão britânica e seus milhões de fãs leais.